Feliz sábado a todos. Hoje nós estamos com a programação um pouco diferente, irmãos, devido a um problema que nós estamos tendo no computador. O computador decidiu reconfigurar o Windows agora de manhã. Ele já está pecando porque ele está trabalhando no sábado, né? Então, ele deixou para trabalhar mais no sábado. Mas nós vamos fazer o culto antes. E se tudo der certo com o nosso computador, a gente vai colocar depois o provar e ver de outros detalhes que nós participamos do culto, mas a mensagem será feita primeiro. Nós já tivemos a oração. Que bom que você está acompanhando conosco nesta manhã. E a mensagem de hoje está em João 10, do versículo 1 em diante. João 10, do versículo 1 em diante. Lá diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 4 de João 10 diz assim: depois de fazer todas as que lhe pertencem, sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Nós vamos até essa parte neste momento, mas a imagem de Jesus que mais agrada, que nós percebemos no livro de João, é a imagem do bom pastor. Quando a gente ouve a respeito do bom pastor, no nosso coração vem um sentimento de tranquilidade, vem um sentimento de cuidado. A Bíblia, ela tem essa imagem em vários momentos do pastor. Isso não é à toa. Na Judéia, no local onde Jesus viveu, o contexto que ele estava falando era um local que tinha mais ou menos uns 56 quilômetros de, quadrado, vamos dizer assim. E pegava de um local chamado Betel e ia até um outro local chamado Hebrom. E todo esse local era um local rochoso, era um local onde o nível não era o mesmo nível de terra, era um local difícil até mesmo de andar. No local onde Jesus viveu, era muito mais normal o pastoreio do que a agricultura. E era com isso que eles se alimentavam, era com isso que eles ganhavam dinheiro. O pastoreio era muito importante, mas devido ao clima, devido ao ambiente que eles viviam, não era fácil a vida de um pastor. Todo pastor, ele tinha um rebanho, mas o pastor, ele nunca ficava fora do seu posto. Em alguns lugares que ele levava as suas ovelhas, eram locais que não tinham proteção, não tinha cerca. O pastor, ele tinha que cuidar das ovelhas o tempo todo. E naquele local, como eu disse para vocês, muito rochoso, perigoso, muitas vezes uma ovelha se machucava, muitas vezes uma ovelha se perdia, mas o trabalho do pastor não era muito fácil, irmãos.
Porque além do machucado, além de uma ovelha se perder, existia lobos, ladrões, outros animais e outras dificuldades. É por isso que a Bíblia traz a ideia do pastor, e quando a gente vê na Bíblia, ou também no contexto em que Jesus vivia, o pastor era uma pessoa que vigiava constantemente. O pastor era aquele que tinha uma coragem ilimitada, porque muitas vezes ele tinha que enfrentar animais perigosos. A gente vê a história de Davi. O pastor ele tinha que muitas vezes ir para locais que ele tinha que puxar a sua ovelha, talvez um local de risco. E essas eram as qualidades necessárias do pastor. A Bíblia traz um pouquinho do pastoreio e uma linguagem bem interessante sobre o pastoreio. Nós conhecemos talvez o salmo mais famoso, talvez, é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui está a ideia do pastoreio. Quando você vai lá para o Salmo 80, no versículo 1, diz assim, ó: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. E lá no Salmo 100, no versículo 3, diz assim, que nós somos um povo e um rebanho do pastoreio de Deus. Então essa linguagem do pastor é uma linguagem muito comum biblicamente. Mas eu quero que você entre nessa linguagem comigo, que você entenda profundamente isso. Porque não é uma linguagem simplesmente voltada para Deus o Pai. A Bíblia traz também que ungido, o Messias, Jesus Cristo, também seria um pastor. Abra sua Bíblia em Isaías 40, no versículo 11. Ele é apresentado pelo tipo do pastor. Isaías 40, no versículo 11. Lá diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente. Jesus, nesse capítulo que a gente estudou, ele se apresenta como o bom pastor. E isso é muito importante, porque a ideia do bom pastor é aquele que arrisca a sua vida para buscar e salvar a sua ovelha. Eu quero que você entenda que o pastor é aquele que se compadece do seu povo. O bom pastor é aquele pastor que cuida das suas ovelhas. E os seus discípulos, não só os 12, como nós que somos os seus discípulos, nós somos o seu rebanho. E quando o pastor, se em algum momento ele fica ferido, as almas se perdem. Mas entenda que Jesus é o grande pastor das ovelhas. Mas vamos voltar para o nosso texto, ali em João 10. Volte ali para João 10, do versículo 7 em diante. João 10, do versículo 7 em diante. Nós vamos do 7 ao 10. Lá diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Dois destaques que eu quero colocar nisso que nós lemos. Ele diz que ele é o bom pastor, mas ele diz também que ele é a porta. E o último detalhe que eu quero destacar também é que ele diz que ele veio para dar vida, e vida em abundância. O que Jesus queria dizer quando ele aplicou a si mesmo que ele era a porta?
No momento que ele disse isso, os judeus não entenderam muito bem. Ele disse: eu sou a porta. Mas é porque havia duas classes de redis. Acontecia o seguinte: nos povos com uma multidão, com muita gente que vivia, tinham um costume de ter um rebanho num certo determinado local, e aí eles saíam com os animais, com as ovelhas, para passear, para pastar em outros campos, tinha todo o seu cuidado. E quando estava dando mais tardezinha, eles voltavam para o local de origem, aonde eles eram protegidos por portas e fechados, e ali mantidos durante a noite, e mesmo assim o pastor continuava cuidando. Mas na época que era uma época mais quente, era um pouco diferente. Às vezes o pastor saía para locais mais longes, porque ao redor de onde eles estavam, não tinha um pasto saudável. Então ele tinha que sair e procurar um bom pasto. E quando ele chegava e encontrava um bom pasto, o tempo que ele gastou indo para este local, não dava tempo para ele voltar para a cidade. Então o que ele fazia? Ele dava um jeito de cercar o local que eles estavam e ele deitava na porta. Então, se alguém tivesse que roubar alguma coisa, tivesse que levar alguma coisa, tinha que passar por cima do pastor. É interessante que somente através dele é que tinha acesso tanto para a entrada quanto para a saída. É isso que Jesus está querendo dizer. É só através de Jesus que os homens se encontram com Deus. Não é à toa que Paulo, lá em Efésios 2,18, diz assim, que é por meio dele que nós temos entrada ao mesmo Espírito e ao Pai. A Bíblia diz também que ele é o novo caminho. Jesus Cristo é aquele que abre o caminho para Deus. Antes de Jesus Cristo ter vindo, a gente conhecia Deus apenas de duas formas. Eu digo a gente, né? Mas as pessoas conheciam a Deus como inimigo, e outros conheciam a Deus como um estranho. E quando Jesus Cristo veio à Terra, ele veio abrir o caminho correto rumo a Deus. Se Jesus Cristo não tivesse apresentado a Deus para nós, nós não conheceríamos a Deus da forma que nós conhecemos hoje. Por isso que Ele é a porta, Ele é aquele que conduz a Deus, Ele é aquele que faz com que as pessoas se aproximem de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque Ele é aquele que cuida e deixa com que nós possamos entrar e sair. E quando diz essa linguagem, entrar e sair, Jesus Cristo falando sobre isso, que Ele era a porta, Ele era o acesso, para eles tinha alguns significados, e para a gente também. Quer dizer que Jesus Cristo é aquela porta que nos deixa entrar e sair, e isso tem que dar e nos trazer paz ao coração. Eu quero perguntar como está o seu coração neste momento que nós estamos vivendo. É um coração de paz? Você tem se encontrado com Cristo Jesus? Você tem tido acesso a Cristo Jesus? Você tem ido ao Pai devido ao contato que você tem a Cristo Jesus? Irmãos, muitas pessoas estão desesperadas. Nós temos estado desesperados, porque realmente o contexto que nós estamos vivendo, essa crise que nós estamos vivendo não é fácil. Mas eu quero te dizer que se você ficar na frente da televisão, se você ficar cutucando a internet o tempo todo, você não vai encontrar solução para os seus problemas. Não é isso que vai te trazer paz e vai te trazer alegria. O que vai trazer paz para você, segundo isso que nós estamos estudando, é a porta que nos leva a Deus, que deixa você entrar e sair. Isso significa que você tem liberdade de emoções, liberdade de sentimentos, mas isso implica na sua vida espiritual. Quando dá a ideia também
da entrada e saída da porta, significa que as forças da lei, elas trabalham com autoridade suprema, e isso dá uma segurança para a pessoa. Quer dizer assim, Jesus Cristo, Ele é a porta. Ele é a porta de entrada e de saída, mas Ele é aquele que em suas mãos tem as leis. Ele é aquele que Ele é justo. E nós podemos ter paz e segurança porque Ele é justo e Ele cuida dos seus filhos. E quando eu digo cuida, não vamos pensar em apenas coisas materiais, mas quando eu digo cuida, quer dizer que Ele também se preocupa com a nossa vida de pecado. Ele é aquele que é justo para nos perdoar, porque nesses momentos de dificuldade, quantos aqui já não brigaram com os seus filhos sem precisar? Quantos aqui não brigaram com a sua esposa? Quantos aqui não foram mal educados com alguém? Eu não estou aliviando o pecado, eu só estou querendo dizer que, devido às nossas falhas, Jesus Cristo é aquele que nos dá a certeza da libertação do pecado, a certeza do perdão do pecado. E isso nos traz paz e traz segurança também. Sabe que a Bíblia se refere ao homem que obedece a Deus como aquele que é bendito quando entra e bendito quando sai. E é interessante também que o salmista, falando de entrada e saída da porta, no Salmo 121, no versículo 8, ele diz que Deus guardará o seu povo, tanto na entrada quanto na saída. O que eu quero que você entenda é que nesse momento que você está vivendo, que nós estamos vivendo, o que nós mais precisamos é de Cristo Jesus. Porque Ele é a entrada, Ele é a saída, Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Isso que tem que dar segurança para você, isso que tem que te dar um amparo. Quando a gente olha para Cristo Jesus com essas qualidades, com essas coisas maravilhosas, esses detalhes, isso faz com que a gente comece a se esquecer das nossas preocupações. Elas de certa forma começam a desaparecer. Quem é Jesus Cristo? Quem Ele é para você? Isso é muito importante. Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Ele tem te dado esse acesso de entrada, de saída. Isso é o que você mais precisa no momento que estamos vivendo. Sabe que antes de Jesus Cristo, vieram várias outras pessoas, até que coloca aqui como ladrões. Na época mais ou menos de Jesus Cristo, alguns historiadores relatam que houve em torno de 10.000 rebeliões. Você sabe o que é isso? São 10.000 rebeliões. De pessoas que chegavam e diziam assim: eu sou o Messias. E o que na mente deles vinha com a ideia de ser o Messias? Que iria libertar o povo de Israel do cativeiro de quem? De Roma. Isso é o que eles pensavam a respeito do Messias. E muitos vieram dizendo: olha, eu sou o Messias, eu que vou libertar vocês. O povo já estava cansado daquela batalha, daquela luta. Os líderes faziam com que pessoas morressem. Faziam com que eles guerreassem, entrassem em rebelião. Mas nada disso resolveu. E chega Jesus com uma mensagem diferente. Ele disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, mas o caminho que vocês estão percorrendo é um caminho errado. O caminho que vocês têm que percorrer, a vitória que vocês têm que... a batalha de vocês é uma batalha espiritual. E o único caminho é o caminho do amor. E aí a gente entra na parte que Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham a vida em abundância. Sabe, irmãos, tem uma história muito contada, muito interessante, de um soldado romano que chegou até Júlio César. E esse soldado chegou em Júlio César e ele disse que ele queria morrer. Ele queria se suicidar. E ele começou a contar um pouco o jeito dele, triste, desanimado, desamparado.
Júlio César olhou para ele e disse assim: homem, já teve algum momento na sua vida que você já esteve vivo? Porque aquele homem estava tão triste, parecia que ele nunca tinha vivido. Mas essa é a vida que nós temos sem Jesus Cristo. Quando a gente reconhece a presença de Jesus em nossa vida, a nossa vida ganha uma nova vitalidade. O que eu quero apresentar para vocês aqui é uma coisa que você já sabe de cor. Mas nesse momento, irmãos, é o mais importante. É Jesus Cristo na sua vida. Não é você estar bem informado com as notícias. Não é você ter conhecimento, talvez, do momento profético que você está vivendo. Isso é importante. Mas o mais importante é Jesus Cristo na sua vida. Porque se você não tiver isso, você é um morto vivo. Sabe que Jesus Cristo, Ele disse que Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Amém? Eu quero que vocês digam amém, que hoje a igreja está muito bonita, para eles escutarem lá ao vivo. Amém? Amém. Está vendo, irmãos? Está muito bonito hoje aqui a igreja. Deus seja louvado. A primeira palavra para vida que a gente encontra é a palavra grega traduzida por bios. Bios a gente conhece que é a respeito do mundo físico que a gente vive. A gente sabe e entende que vem até daí o conceito de biologia. Então, tudo aquilo que envolve o mundo físico, que tem uma duração física em nossa vida e uma conduta moral, está relacionado a bios. E isso é importante, esse tipo de vida é importante para nós, é claro. Mas eu quero descartar nesse momento. Um outro tipo de vida que aparece na Bíblia, a palavra grega é psique. E a psique está relacionada à mente, à psicologia, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. E tudo isso é importante para a gente também. É bom que você esteja com a sua mente boa, com os bons pensamentos, é claro. Mas nesse contexto aqui, nessa passagem, a palavra que Jesus traz para a vida é uma palavra chamada Zoé. E sabe o que significa essa vida? Essa vida se refere várias vezes na Bíblia, essa palavra, à vida de Deus. É uma vida incorruptível, sem princípio e nem fim. O que Deus quer trazer para você, a vida abundante que Jesus Cristo fala na Bíblia, é a vida de Deus. Mas como assim? A gente vai entender. Jesus Cristo trouxe esse tipo de vida. É uma plenitude de vida, muito além das dimensões que a gente imagina e terrena. O que Deus quer é que nós participemos em vida das coisas celestiais, das coisas de Deus. É por isso que a gente lê Jesus dizendo assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que ele está querendo dizer não é com relação à sua saúde, não é com relação à riqueza. O que ele está querendo dizer é o tipo de vida abundante acima daquilo que a gente imagina. É a vida de Deus. Irmãos, isso daqui é fantástico. E a gente precisa entender isso daí. Sabe que a gente é chamado para viver esse tipo de vida, e é uma vida sem fim. É uma vida que nos encaminha para a eternidade. Quando fala a palavra abundante também, tem um significado fantástico. A vida em abundância quer dizer que é algo muito bom, além da medida. É algo assim que a gente não consegue medir de uma forma natural. A gente não consegue antecipar e a gente nem sequer espera. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, no versículo 9. E é aqui que a gente entende essa questão da vida em abundância. Aquilo que Deus quer nos dar. 1 Coríntios 2, no versículo 9.
Lá diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entenda o seguinte: esse versículo, a gente aplica ele para o céu, e não está errado, está certo. Ellen White fez essa aplicação e está tudo bem. Mas Paulo, em sua origem, ele usou esse versículo para as coisas terrenas. A gente pode ter essa vida aqui, mesmo na terra, mas o que ele se refere é a vida espiritual, é a vida em abundância que a gente está comentando e conversando aqui. Abra sua Bíblia em Efésios 3, no versículo 20. Efésios 3, no versículo 20. Lá diz o seguinte: Efésios 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Amém? É disso que Deus está falando, é disso que Jesus está falando, é esse tipo de vida que Ele quer nos dar. Não é casa luxuosa, não é carro bom, porque se fosse isso, Jesus Cristo teria sido o homem mais rico dessa terra. Não é riqueza, não é prestígio, não é posição nesse mundo, e essas coisas nem devem ser importantes ou prioridade para a gente. O que Deus quer te trazer é uma vida de abundância. O que Deus quer te trazer é uma vida eterna. É isso que Ele quer. E essa vida eterna, irmãos, não se enganem, ela não começa, e me entenda bem, ela não começa quando Jesus Cristo voltar e a gente for transformado e viver eternamente. Ela não começa nesse momento. A vida abundante de Deus, ela começa antes, e eu vou te provar. Abra sua Bíblia em João 17, no versículo 3. João 17, no versículo 3. Lá diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Amém. A vida eterna, irmãos, começa no momento que nós realmente conhecemos a Deus. E eu estou falando da vida eterna espiritual. A gente sabe que quando a gente morre, a gente volta para o pó, a gente não tem conhecimento nenhum, o fôlego de vida volta para Deus sem conhecimento nenhum. Eu não quero pregar que vocês entendam uma heresia aqui, mas eu quero te dizer que você pode viver as coisas da vida eterna, a vida abundante da vida eterna, um pouquinho aqui na terra. Vocês lembram aquele hino dos Aróis do Rei, né? O céu é aqui. Se aqui Jesus está. Se Jesus Cristo, Ele é o seu pastor, se Ele é a sua porta, por que você não pode viver uma vida de abundância aqui na terra? Mas pastor, peraí, você está falando isso e olha o jeito que a gente está vivendo, olha a crise que nós estamos vivendo, mas é justamente por isso que eu estou te dizendo isso, porque mesmo nessa crise, se nós nos concentrarmos em Cristo Jesus, se nós buscarmos a Cristo Jesus, se nós tivermos uma vida saudável, espiritual, melhor, a gente não vai precisar de mais nada. É isso que eu quero que você entenda. Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Você não precisa de abundância material, irmão. Você precisa de abundância espiritual. Como está a sua comunhão com Deus?
Tanto é que Jesus Cristo, que Ele diz que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. Por que Ele disse isso? Será que o nosso foco não está demais nas coisas dessa terra e de menos nas coisas celestiais? Eu falo isso porque parece que depois que houve toda essa situação, o mundo de muita gente acabou. Eu não estou minimizando a dificuldade, mas existem mais pessoas se suicidando, mais pessoas com depressão, mais pessoas desistindo da igreja, desistindo de Deus. Nesse momento é o momento de você se apegar mais a Cristo e não se afastar. A única coisa que você precisa na sua vida é de Cristo Jesus. O resto, Ele vai te dar. Mas o principal é Cristo Jesus, meu irmão. Sabe que quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a vida a Deus, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E aí começa a nossa jornada da vida eterna. É claro que ela não é na sua plenitude. É um pouquinho. Nós podemos ser felizes, irmãos, em meio à crise. Nós podemos ter um pouquinho da vida abundante aqui na terra. A gente precisa crescer. A gente precisa crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A gente precisa ter uma vida mais íntima, espiritual. Aprender a respeito de Deus. A gente precisa praticar em nossa vida aquilo que Deus pede para nós. Nós precisamos amadurecer nossa vida espiritual nesse momento. É isso que Deus quer te ensinar. Amadureça espiritualmente. Você é cristão só nos momentos das coisas tão fáceis? Você é cristão só no oásis? Na dificuldade você me deixa? A gente precisa aprender a falhar, aprender a vencer. A gente precisa superar. Sabe por quê? Como diz a Bíblia, o momento que a gente vive aqui na terra, a gente vê a Deus como um espelho, de uma forma obscura. A gente não consegue ter uma vida perfeita em abundância aqui na terra. A gente não consegue conhecer a Deus de uma forma perfeita aqui na terra. Mas quando Deus diz que a gente vai ter uma vida em abundância, Ele está dizendo que nós vamos conhecê-lo por completo em um momento. Irmãos, o meu apelo é que a gente comece a pensar nas coisas do alto. Uma vida em abundância é uma vida voltada para o amor, para o perdão, para a paz. Uma vida em abundância é aquela que segue o fruto do Espírito. Uma vida em abundância é daquela pessoa que confia no seu bom pastor, que mesmo quando cai, quando se machuca numa rocha, quando se perde, quando está escuro, quando está quente demais, quando está frio demais, essa ovelha simplesmente diz: eu estou com o meu pastor e eu confio nele. A gente tem se apegado demais às coisas, mas Jesus Cristo Ele veio para que você tenha vida em abundância. Sabe, irmãos, existem muitos versículos muito lindos a respeito disso, mas Colossenses 3, no versículo 2 e 3, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Amém. Irmãos, Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Ele é a porta. Do que você precisa nessa crise? Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus Cristo. Coloque isso na sua cabeça. Conheça Ele. Tenha intimidade com o Pai. E eu posso te garantir que você vai ter problemas, mas você vai sair deste momento como um vencedor. Porque Jesus Cristo veio para te trazer alegria e uma vida abundante. Esse é meu pedido e a minha oração nesta manhã.
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por Jesus Cristo, o bom pastor, a porta e a vida que Ele veio trazer a cada um de nós. Bom Pai, que venhamos viver essa vida abundante de eternidade, um pouquinho dela aqui na terra, bom Pai. É claro que no momento que estamos vivendo, pode parecer que seja justificável nos mantermos sofrendo e tudo mais, mas Senhor, abra os nossos olhos para o futuro, para o que é mais importante, que é Cristo Jesus em nossa vida, bom Pai. Continue nos abençoando no decorrer deste culto, dessas mensagens, e também que tenhamos um bom sábado na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.